unidos ao Senhor Jesus. Nós vamos para o momento da palavra agora. Chamar aqui a pastora Simone. Glória a Deus. Vamos orar pela vida dela. Pai amado, Pai querido, esse momento tão maravilhoso em nossas vidas, momento o qual o Senhor, através da tua serva, vai trazer essa palavra ao nosso coração e também trouxe ao coração dela. Estamos, Pai, com o coração pronto, com uma alma desejosa, um coração receptivo, Senhor, por essa verdade, por esse alimento que o Senhor tem trazido para nós nesse lugar, nessa casa de oração. E nesse momento nós como igreja, como família, rogamos ao Senhor que as bênçãos do céu, a sabedoria, o entendimento e a revelação e a força, Deus, na vida da tua filha, o qual será um instrumento vivo em tuas mãos para transmitir a tua palavra para a tua igreja, para o teu povo, para as tuas ovelhas. Senhor é o pastor dessas ovelhas, tu és o dono das nossas vidas. Por isso, Senhor, cobra com teu sangue. Repreende toda ação maligna, Deus. Abençoa a vida dela, do seu esposo e toda a sua casa. Repreendendo toda a seta do inimigo, Jesus. Cobra nossas vidas, prepara o coração dela nesse momento. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor. É uma noite especial, porque é uma noite em que Deus nos escolheu para estar nesse lugar. E eu gosto sempre de dizer que nós estamos no melhor lugar do mundo. Como nós cantamos, né? Louvamos ao Senhor dizendo que vale mais do que 1000 em outro lugar. É o dia que estamos na presença do Senhor. Então essa é uma noite especial. Por quê? Porque você foi escolhido para estar aqui, na presença do Senhor, na casa dele. E essa igreja é do Senhor. Você é povo do Senhor, nós somos povo escolhido para a boa obra. Então hoje o Senhor tem algo a dizer a nós, né? Eu queria agradecer, né? Primeiramente agradecer à igreja por todo o carinho que nós temos recebido nesse tempo. Há pouco tempo eu cheguei aqui, eu e meu esposo, e o acolhimento foi tão grande que nós já estamos assim, nos sentindo em casa. É muito bom quando nós sentimos isso na casa de Deus. Triste é quando você não se sente bem. Eu espero que você esteja se sentindo bem na casa do Pai. Essa igreja é tua. Se sinta sempre à vontade na presença de Deus. Para chorar, como nós choramos hoje no louvor, apresentando o melhor ao Senhor. Isso é o melhor da nossa vida. É estar na presença do Senhor. Nós já fomos surpreendidos em várias situações, né? E hoje nós vamos ver uma situação como essa. Nós já fomos surpreendidos. Alguém aqui já foi surpreendido com uma visita surpresa? Em que de repente você não tinha algo especial para dar? Ontem nós fomos surpreendidos com uma mesa linda, né? Que os pastores prepararam para nós. Mas às vezes nós recebemos alguém e não estamos preparados. E a gente corre daqui, dali, quer improvisar. Liga para um aplicativo para vir algo diferente. Quando tem condição, quando não tem, a gente faz um bolinho de chuva, um chá, mas a gente quer receber bem. Mas o certo é, a gente fica apavorado. E farei. Quando a gente recebe um convite, principalmente as mulheres, para estar num evento e você pensa, meu Deus, eu não tenho roupa para isso. Esse evento é muito importante, eu não tenho roupa. Aí começa a preocupação, né? Às vezes Deus envia até bênção. Alguém movido pelo Espírito Santo já, olha, eu senti de te dar essa roupa. E você ainda recebe roupa. Deus age dessa forma. Mas nós ficamos surpresos com a situação. E tantas outras situações que você pode agora estar pensando aí. Eu já fui surpreendido com um laudo médico. Eu já fui surpreendido com uma afronta que eu não esperava. O certo é, nessa vida, seja quantos anos você tem, você já foi surpreendido por algumas coisas. Algumas surpresas boas e outras não tão boas. E a palavra de hoje vai falar sobre uma surpresa. Algumas mulheres foram surpreendidas. E nós vamos ver
A palavra está em Mateus 25. Eu gostaria que você acompanhasse, estivesse pensando nesse tema. Você está preparado? Porque nós seremos surpreendidos. A palavra diz isso, né? E esse texto, ele é tão claro que ele diz assim. É um sermão profético. E quem está dizendo é Jesus. E a palavra diz assim. Então o reino dos céus, todos acharam? Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram, e 5 eram, ou insensatas, ou nércias, né? Dependendo da tradução, que é tudo a mesma coisa. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas como reserva, e na mão as suas lâmpadas. Tardando o esposo, elas dormiram, todas dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Então, todas as virgens se levantaram e se prepararam, e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram, dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagou. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide e comprai. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, na verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Os irmãos me perdoam, mas vez ou outra eu vou ter que molhar, porque eu tenho uma tossinha bem... Será necessário isso durante o discorrer dessa palavra. Nós já oramos e pedimos para Deus. Você pediu para o Senhor falar com você. Então esse é o momento em que a palavra irá sair de mim, mas movida pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vamos imaginar essa situação. No tempo passado, no tempo em que foi usado isso, e Jesus era muito, usava muito situações do cotidiano. Eu gosto muito disso. Às vezes eu vou falar algo com alguém, eu uso situações do meu dia, de situações em que eu estou passando ali na hora. E o Espírito Santo fala conosco, com coisas do dia a dia. E aqui Jesus usou esse artifício. Ele falou de algo que aquele povo conhecia muito bem, que era uma festa de casamento. E em algumas situações, a noiva escolhia 10 virgens, 10 amigas, para serem a dama de companhia delas. E essas 10 virgens acompanhavam a essa noiva a um lugar separado, porque o noivo, a partir do momento que ele pedia em noivado a jovem, ele se afastava, e estava fechado um compromisso, e ele recebia um dote. E com aquele dote ele iria preparar o lugar para aquele casal morar. E o pai do noivo, também com essa responsabilidade, ele iria dizer o dia em que o noivo iria buscar a noiva. Estão vendo a semelhança da volta de Jesus? Só o pai sabe. Então aquele pai iria observar como estava o andamento, o que o filho estava fazendo, se ele estava preparado para ser um chefe de família, se ele estava maduro o suficiente para receber aquela mulher como esposa. Mas já estava fechado o compromisso. E ele preparava tudo. Então num dia ele reunia os convidados com a festa toda preparada e saía num cortejo pela rua, cantando e gritando e louvando a Deus. Vamos dizer que esse casamento evangélico, né? Vamos pensar assim. E aí essas virgens, ouvindo que o noivo via, alguém já via o barulho e falava, o noivo vem. Elas saíam ao encontro do noivo e levavam o noivo até a noiva, para daí começar a festa. Então elas preparavam o caminho. Semelhante como nós fazemos. Vem a daminha e traz as alianças, né? É mais ou menos igual. E chegando então nesse momento que ele usou como ilustração, algo que de fato acontecia naquela época,
discípulos ouviam aquilo e conseguia colocar a própria vida. E aí Jesus diz, é assim que será a vinda do Filho do Homem. Assim será a minha volta. Seremos surpreendidos. Mas nós vamos agora imaginar as situações dessas 10 mulheres. 10 virgens, todas iguais. 10 virgens. 10 mulheres que foram separadas e preparadas para esse evento. 10 mulheres estavam na mesma condição. Olhando na sua aparência, todas eram iguais. Olhando aqui hoje, todos somos iguais. Todos. Todos foram chamados, todos foram escolhidos, todos estão aqui louvando a Deus, todos são servos do Senhor, assim também como essas 10 mulheres. 5 delas pensaram, o caminho pode ser difícil, eu vou levar a reserva, a outra também. Então 5 se prepararam. Não sabemos quando o noivo vem. E se as lâmpadas se apagarem? Aquelas lâmpadas eram... Eu não conheci porque eu sou bem jovem. Aquelas lâmpadas funcionavam, aquelas lamparinas, com aquele paviozinho, né? Eu amo coisa antiga. Se alguém tiver, pode me dar que eu amo. Lamparina, né? E ela funcionava com azeite. Então precisava de ter aquele azeite, senão apagava. Acabou o azeite embaixo, pavio, apagava. E elas pensaram nisso. Pode ser que o noivo demore. Então vamos levar a reserva. Provavelmente essas 5 aqui não falam, mas eu pensei assim. Ah, não precisa nada. Chega lá, a gente compartilha o que tem, porque nós somos todos irmãos, a gente tem comunhão, a gente vive na mesma fé. Lá a gente divide. E elas não pensaram que isso poderia acontecer. E eu notei algo muito interessante aqui, porque essa passagem ela é muito conhecida. É muito pregada no grupo de mulheres, principalmente, né? Mas algo me chamou a atenção nesse texto. Todas dormiram. Será que a gente também não passa por situações de dormência espiritual? Por causa de provas, por causa do luto, por causa da enfermidade, por algo que acontece com o filho, por situações dentro da igreja. Todos estamos sujeitos ao dia de dormência espiritual. E se a gente parar para pensar, essas mulheres dormiram esperando o noivo. No momento da sua espera, da sua bênção. Fique atento com o Senhor, não durma. Não fique sonolento na fé, não deixe de orar. Busque reserva. Busque reserva no jejum, na oração, porque é aí que você está criando reserva. É nesse tempo. Nós cantamos algo que me encheu o coração aqui, um louvor conhecido que a gente já cantou, mas hoje moveu meu coração, quando disse, eu não precisarei aqui voltar pedindo, sedento. É essa forma que o Senhor quer que a gente volte para a igreja. Não é rastejando, Senhor, se eu não viesse hoje eu morria. Senhor, se eu não ouvisse essa palavra hoje eu morria. Eu estou no meu limite, Senhor. O Senhor quer que você já venha cheio. E de que forma? É lá no meu secreto. É lá no meu devocional. É lá lavando a minha louça no meu particular. É lá arrumando as coisas no mercado. É ali, é o seu particular. Algumas irmãs sabem, né, que eu estou falando. É ali. Ah, eu não tenho tempo. É na fila do pão. Seja onde for. Eu sempre uso esse termo, fila do pão. Quem é você na fila do pão? Deus quer te usar em todos os lugares, até na fila do pão. E às vezes nós ficamos, eu não tenho tempo para buscar essa reserva, então por isso que eu não falto de nenhum culto. Só que você já vem minando, você já vem falhando, com a bateria acabando. Nessa noite, Deus está falando para a gente, busque recarga, busque reforço, para o dia mau você estar de pé e não estar dormindo, porque o dia mau vem, nós já ouvimos isso por esses dias. O dia mau vem, uma hora ou outra ele vem, uma hora ou outra notícia vem, uma hora ou outra uma mensagem vem, uma hora ou outra afronta vem, e você precisa ter essa reserva, para você suportar o dia mau. Porque se nós não tivermos reserva, no dia que a gente receber uma afronta, sabe o que acontece? Você não volta mais para a igreja, porque você foi ofendido. Cadê a reserva para você suportar? Suportar as fraquezas dos fracos, porque quem afronta está fraco. E se você estiver fraco, é 2 fracos. Igual um bichinho, né, que fala, tô fraco. O irmão fala, tô fraco, você, tô fraco. Tô fraco, tô fraco. Galinha da Angola? Também gosto de galinha da Angola. De enfeite. E você não pode ser esse irmão, tô fraco, o outro tô fraco. Tô fraco, tô fraco. Você tem que ter reserva para estar forte.
embora venham as lutas, a gente já cantou o louvor que fala, já aconteceu o que for, eu estou firmado. Será? Será que pode mesmo? Quando eu falo, Senhor, misericórdia. Tem louvor que fala dessa forma, né? Pode vir o que vier, eu estou forte. Pode faltar, pode não ter figo na figueira, pode não ter... Eu estou forte. Em nome de Jesus, mas misericórdia, Deus. Porque não é fácil. Por isso, hoje, Deus está falando conosco. Crie reservas para você suportar o dia mal. Todos passamos por dificuldades. Financeira, emocional. Ai, meu Deus. A lista é vasta, né? As dificuldades são muitas. Nós estamos em uma época difícil até para os grandes. Está muito difícil. Isso falando financeiramente, falando na educação. Está difícil. E ai de nós se não for ao Senhor. Então, se fortaleça no Senhor. Busque a força do Senhor para que você suporte de pé. Mas ainda que você durma, tenha reserva. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não posso cochilar, não. Senhor, me sacode, me desperta. Aí vem o noivo. Foi o que elas ouviram. E nós temos visto e ouvido isto nesses últimos dias. O noivo vem. Guerras, rumores de guerras, terremoto e tantas outras coisas. O amor já esfriou. Tempo. Não é de agora. E tudo isso é o princípio. O noivo vem, nós já estamos ouvindo. Você está preparado? E nós vamos ver aqui que todas dormiram. Todas. Mas 5 estavam preparadas. Aconteça o que for. Eu estou firmada nas promessas do Senhor. Senhor, o Senhor está vendo. Eu não estou lá tão forte, não. Mas eu tenho reserva de fé. Porque eu vou te dizer algo. Pastor, ora por mim, porque minha fé está tão fraquinha. Eu não posso fazer isso. A Bíblia não me permite orar para você ter fé. A Bíblia diz que a fé vem. Aí eu vou dizer para você, leia a Bíblia, irmão. Ore mais, jejue. Porque a fé vem por ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O que nós temos ouvido no decorrer dos dias? Segunda. Terça a gente está aqui, a gente ouve a palavra. Ufa. Terça eu ouvi a palavra. Quarta, tem célula. Ufa. Ouvi a palavra. Está crescendo. A quinta tem culto. Estudo da palavra. Oh, maravilha, quando o povo, quem ouve e pratica, né? É aquele que está firmado. E na sexta? Sábado. Chega domingo aqui arrastando os pezinhos. Porque já não está aguentando mais. A luta é grande, irmão, eu sei. Eu imagino, porque eu ainda não conheço você. Mas eu imagino que você tem enfrentado duras provas. Então se fortaleça. Faça devocional com o Senhor. Faça propósitos com o Senhor. Voto só se você for cumprir. Mas propósito, faça propósito. Senhor, eu quero acordar. E antes de eu falar qualquer coisa, eu quero... Glória a Deus. A primeira palavra que sair da sua boca. Faça propósitos com o Senhor. Faça propósitos de hoje eu tenho que falar do teu amor para alguém. E sai na rua, você não vai demorar muito. Você vai encontrar alguém que pode ouvir uma palavra. Faça propósito com o Senhor. Porque quando você dá, você recebe. Quando você prega a palavra, você é cheio primeiro. Porque senão você não transborda. Então faça propósitos e crie reservas para você vencer no dia mau. No versículo 5 diz que todas dormiram, mas o 6 diz que meia-noite elas ouviram, o noivo vem. Você imagina? Eu consegui imaginar isso. Você já acordou? Isso acelera seu coração. O meu acelera muito, que eu chego a tremer quando você acorda no susto. Mãe! Aí eu já, o que foi, menina? Todo mundo fala, nossa, como você é apavorada para acordar você. Agora que chega a tremer, tem que orar para ficar de pé, que você não feia. Tá imaginando? Esse. O noivo vem. Olha o noivo aí. Elas tiveram que preparar rapidinho, catar as lanternas para encontrar o noivo, para levá-lo até a noiva. E você precisa estar preparado para todos os dias que você for enfrentar, até a volta de Jesus, até que Ele venha. Mas eu tenho algo para te dizer. Eu não quero. Não queira também encontrar com o Senhor antes de todo mundo, né? Às vezes o Senhor pede, quero encontrar com você antes, venha.
E aí essa pessoa tem que ir. Nós ouvimos uma querida irmã, né? Que o esposo foi encontrar com o Senhor. Temos que estar preparados, porque nós não sabemos. O certo é, todos temos uma senha. Alguém já disse isso, eu falei, misericórdia, é verdade. Todos temos uma senha. Alguns não provarão da morte, serão arrebatados com o Senhor, aleluia. Outros provarão, e você tem que estar pronto. Você vai ouvir o Senhor te chamar. Você então estará com Ele, mas para isso você precisa estar pronto com reserva. Você já parou para pensar, se você escutar o noivo vem, e você não tiver a reserva para pôr na lamparina, e a lamparina está apagada? Porque se ela estiver acesa, tudo bem. Tem um restinho, mas... Não, está fumegando ainda. Dá para chegar, mas e se não tiver? Se tiver apagado, aquele dia que você está bem fraquinho, que você pede até para alguém orar por você, porque você não está suportando. Você precisa estar firmado. Não que não possa pedir. Você pode compartilhar suas necessidades com os santos. Com os santos, que são separados. Quem é santo é aquele que é separado para a boa obra. Eu e você somos santos, porque o Senhor nos separou. Ele nos chama de sacerdócio real, povo santo, escolhido. Então procure alguém em qual você confia e compartilhe as suas necessidades. Essa pessoa vai te ajudar a conseguir reservas. Não tem como transferir, vocês viram? Dá-me um pouco, dá um pouco, o meu acabou. E as sábias falaram assim, não dá, porque se a gente der, a gente fica sem. Não tem como transferir unção. O azeite simboliza a unção do Senhor. Você pode estar tosquenejando, mas você tem que ter unção. Pastor, hoje eu não estou bem, eu estou enfrentando uma dificuldade, mas glória a Deus que eu estou de pé. Estou sentindo os golpes, mas eu estou de pé. Tem reserva. Tem reserva. Então que o Senhor nos encontre dessa forma todos os dias. E aí elas ouviram o noivo vem. Levantaram, prepararam tudo. Eu não tenho, eu tenho, eu estou indo, vão comprar. Só que não deu tempo. Elas saíram para buscar. Sabe o que eu tomo como exemplo, essa situação que elas foram comprar? Aquele dia, quem nunca? Eu já passei por isso. E olha que eu quase nasci na igreja, né? Aquele dia que você é pego de surpresa. Eu fui pega de surpresa na morte do meu pai. Eu não tinha reserva. Eu chorava, perguntando para Deus por que eu estava passando por aqui. O meu pai? Eu não acredito, Senhor. Eu só chorava. Aí eu aprendi e comecei a buscar reservas. Levei um sermão do Senhor, porque Ele não quer nossa murmuração, Ele quer a nossa oração. E aí, quando eu perdi a minha mãe, eu tinha reserva. Glória a Deus por isso. Eu não questionei ao Senhor. O Senhor permitiu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós enfrentamos dias em que não estamos preparados para aquilo. Mas o Senhor está falando hoje, prepare. Prepare para que você não venha ver que você não tem reserva no dia em que acontecer algo. Sabe, no dia daquela notícia que abala e você recebe e fala, Deus, seja comigo nessa hora, porque eu vou ter que passar por isso. E o Senhor te fortalece. O dia de uma carta bomba, o dia de um telefonema bomba, você esteja firmado nas promessas do Senhor. E essas 5 saíram a comprar. Mas não deu tempo. Não deu tempo porque quando elas voltaram, a porta foi fechada. E aí o noivo disse, não vos conheço. Mas elas não eram todas iguais? Todas virgens separadas para aquele momento? Como o Senhor fala que não conhece? Em Apocalipse fala, né, que o Senhor disse, não vos conheço. Mas como o Senhor não me conhece? Eu profetizei, eu preguei, eu fazia, eu acontecia. Fazia, tudo no passado. E hoje? Eu preguei muito. E hoje? Eu já orei por enfermos, eu já vi pessoas sendo curadas através da minha oração. E hoje? Eu já fui um missionário. E hoje? Eu já liderei ministério. E hoje? Porque para o Senhor, passado é passado. O que vale para Ele é o hoje. Passado são coisas que a gente adquire
para ter um bom andamento no presente e no futuro. Mas ele não tem peso para o Senhor, porque ele quer saber como você está hoje, porque a fé não estabiliza. Ou ela cresce, ou ela decresce. Ela não estabiliza. Eu já orei o suficiente, porque você não sabe, eu sou crente desde... Não estabiliza. Você precisa continuar orando. Eu tenho 54, vou fazer 54 anos. Faz 50 anos que eu sou cristã. Um pouco mais que eu entendi o que era aceitar Jesus. Um pouco mais de 12 anos, com 11 eu me batizei. Um pouco mais de 12 eu entendi o que era ter compromisso com a obra do Senhor. Um pouco mais eu entendi o que era estar ajudando vidas a ter compromisso com o Senhor. E ainda estou aprendendo. E vou morrer aprendendo. Mas nós temos que conseguir prosseguir em aprender mais do Senhor. Nunca esteja satisfeito da forma que você está. Porque no dia que você sentir que está satisfeito, você precisa vigiar. Você não tem reserva. E nós precisamos buscar ao Senhor todos os dias. Orar sem cessar. Vigiar sem cessar. Jejuar antes da droga chegar na nossa casa. Jejuar e orar antes do divórcio entrar na nossa casa. Orar e jejuar antes da enfermidade entrar. Porque aí quando você passar, em nome de Jesus que não passe, mas se vier a passar, você terá reservas. Em nome de Jesus. E aí o noivo diz, eu não te conheço não. Mas Senhor, não nos conhece. Aí não adianta explicar. E essa passagem me levou no mesmo sentimento, eu espero que você continue pensando nisso. No mesmo sentimento, você abre Apocalipse 2. Porque nós vamos ver uma semelhança com essas 10 virgens. Apocalipse 2 narra uma situação maravilhosa e terrível. João foi levado preso para uma ilha. E nessa ilha ele teve visões, revelações maravilhosas. E uma delas é essa que nós iremos ler. Nessa revelação do Senhor Jesus, porque a palavra diz que ele viu. O Senhor Jesus disse a ele, em Apocalipse 2, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E hoje o Senhor fala com a igreja CCI Magalhães. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus, o Cristo, ele quem diz, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e o que não podes suportar os maus, e puseste à prova os que diziam ser apóstolos e não são, e tu os achastes como mentirosos. O Senhor te conhece. E o Senhor está falando, eu estou vendo você trabalhar. Eu estou vendo você fazer a obra. Eu estou vendo o teu desejo de estar na presença. Eu estou vendo o teu desejo de cooperar com a igreja Magalhães. Eu estou vendo. E que você não suporta os mentirosos, aqueles que dizem ser cristão e não são. Olha o que o Senhor está falando. E sofrestes e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho porém contra ti, mas o Senhor tem algo a colocar em nós nessa noite. Receba isso da parte do Senhor. Eu tenho visto, meu filho, que você tem se fortalecido. Eu tenho visto que você tem buscado trabalhar. Eu tenho visto que você tem até prazer de estar na minha casa, mas tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, quando eu li essa palavra, eu senti um aperto no meu coração. Eu comecei a relembrar, e eu peço que você faça isso agora. Comece a pensar, Senhor, eu já fiz tanto. Quando eu me converti, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E eu comecei a me lembrar que eu tinha 8 anos, eu catei uma bolsinha da minha mãe. E coloquei folhetos lá dentro. Eu carimbei, que eu pedi um carimbo para o pastor. Eu era da Igreja Batista em Bela Vista, em Osasco.
E eu pedi para o pastor, me dá o carimbo, e eu quero carimbar os folhetos. E levei para casa e carimbei. 8 anos. E eu pus na bolsa da minha mãe, maior do que eu, uma sombrinha, porque estava sol, e eu fui. Quem é de Osasco está assistindo sabe, a rua 7 de setembro. E peguei a rua 7 de setembro, de um lado, do outro, todas as casas. Eu imagino bater palma e alguém olhar e falar assim, essa menina aqui, com essa bolsa maior que ela, um cara pensando que é gente grande, que eu achava que era gente grande, né? E eu falava, eu posso deixar um folheto da palavra de Deus com você? Eu sabia, porque eu já tinha feito evangelismo com a igreja. E eu observava. Andar com crente não te faz ter reserva, mas faz você se espelhar. E eu me espelhei em muitas mulheres da Igreja Batista de Bela Vista. E aí eu fui. Falei, eu vou fazer a obra. O pastor falou que eu tenho que fazer discípulos. Ide fazer discípulos. E eu fui. E eu entregava, eu vi o sorriso da semblante das pessoas, olhavam para mim com tanto carinho. Eu falava, nossa, ela recebeu a palavra, né? E fiz aquela. E não recebi nenhum não, nenhuma porta fechada, nada. Cheguei em casa. Eu me senti ter cumprido o ministério da obra do Senhor. Foi uma sensação tão boa. E aí quando eu comecei a estudar essa palavra, que foi me incumbida de trazer a palavra, eu comecei a lembrar, e eu chorei lembrando. Que prazer que eu tive naquele dia. Será que eu tenho esse mesmo prazer hoje? Dia 29 vai ter evangelismo. Será que eu estarei aqui? Eu tenho que ter. E o Senhor falou, você tem que ter esse mesmo desejo, esse mesmo amor. Eu tinha amor pela alma perdida. Será que eu ainda tenho? Eu vi alguém viciado, fumando, fazendo... Naquela época não era tão escancarado como é hoje, as drogas, né? Mas eu ficava sabendo de alguém, ai, meu neto é viciado. Eu falava, meu Deus, ele não vai para o céu. E aquilo me incomodava. E hoje? Será que quando você vê alguém caminhando para o inferno não te incomoda? Será que não me faz mal pensar nisso? Que se o Senhor voltar, alguns que a gente conhece, que ama, não subirão? Será que isso não sacode o nosso coração? E o Senhor está dizendo para nós hoje, isso precisa voltar no teu coração. Você consegue pensar como você era quando você se converteu? E agora eu não quero deixar você triste não, mas pensa quem você era. Mal. Que a palavra do Senhor diz. Que nós sem Deus somos mal. Eu sou mal. Má. Sem Deus. Porque do coração do homem procede todos os maus desígnios. Você não é bom. Deus que está em você é bom. Então se você parar para pensar um pouco. Quem era você? Não, eu era boazinha. Sempre fui. Minha mãe sempre falou para mim, ô menina boazinha. Não é isso. Ser boa. Realmente o coração bondoso, generoso, pronto a ajudar. E nessa questão das 10 virgens, elas não podiam dividir, porque senão nem elas entrariam na festa, né? Nas bodas. Mas no reino você pode dividir o teu conhecimento. O que você tem aprendido na casa do Senhor? Compartilha. Ah, mas eu não sei pregar. Manda aquele aviãozinho que tem, né? Manda uma mensagem. Prega a palavra do Senhor. O seu Instagram, o seu YouTube, o seu Facebook, o seu WhatsApp, as suas redes sociais precisam ser para alcançar vidas. E se você parar para pensar que tem pessoas que passam 24 horas, não vou falar 24 porque deve dormir pelo menos umas 3 horas na noite. Existem pessoas que passam esse tempo todo dentro de suas casas, desse jeito aqui. Não tem vida. Ela vive a vida dos outros. E quanto mais ela olha a vida dos outros, mais ela decai. Porque vem no coração a inferioridade, porque o outro tem e eu não tenho. A família do outro é feliz. Não todos, mas boa parte fake. Assim como aquelas 5 virgens. Fake. Só aparência. Tinham aparência, mas não estavam preparadas. E no Instagram, não posso ficar falando muito nome, né? E nas redes sociais é o que você mais vê. Puxa, por que a minha vida não é igual àquela pessoa? Por que meu casamento não é igual àquele? Por que meus filhos não são igual àqueles? Maioria é fake. Não olhe para isso. Olhe para aqueles que estão do teu lado e diga, você é uma bênção, eu também quero ser.
Você fala com sabedoria, eu também quero falar. E busque. E se preciso for, peça ajuda. Não azeite, porque a unção não se divide. Mas peça ajuda. Vamos marcar um chá para estudarmos a palavra de Deus? Oh, que maravilha, eu amo isso, irmãos. Vamos parar num tempo e fazer um grupo para a gente fazer devocionais junto? Oh, glória a Deus. Busque ajuda para que você consiga essas reservas. Isso é maravilhoso. Ao invés disso, alguns têm feito o quê? Grupos no WhatsApp para falar daquele que não faz parte do grupo do WhatsApp. Infelizmente, muitos estão perdendo. Aqui não fala que elas tinham as lamparinas furadas e perderam. Elas não estavam preparadas. Elas não levaram reserva. Mas eu digo que hoje, alguns estão com a lamparina furada. Estão perdendo azeite. Da forma que fala, da forma que trata os outros. Infelizmente, isso tem acontecido. Mas não de nós. Em nome de Jesus. Porque hoje nós estamos recebendo essa palavra para termos reserva, para ajudar o próximo e para ficar de pé. Fique de pé e olhe. Não caia. Não está falando para olhar o irmão que está caído e não vigiar, não. Ajude o irmão e você, olhe, não caia. E aí essa palavra essa revelação maravilhosa de João, fala sobre a igreja que estava indo assim. Eu imagino essa igreja, Deus amava essa igreja. Uma igreja que não suportava quem estava errado, que fazia a obra. Olha aqui, ainda diz assim, ó. Eu conheço as tuas obras. Eles trabalhavam na seara. Eu conheço o teu trabalho. Eles trabalhavam na obra. E a tua paciência, eles suportavam a fraqueza dos fracos. Eles tinham paciência. E que não te cansaste. Tudo perfeito. Mas tinha algo que o Senhor percebeu aqui e mandou falar. Você deixou aquele desejo do primeiro amor. Aquela alegria que você tinha em fazer as coisas de Deus. Não colocava empecilho. Não importava a hora. Vigília, não importa. O que eu preciso fazer? Como eu posso contribuir? Pastor, eis-me aqui, conta comigo. Sabe o que a gente vê muito, infelizmente? Eu já fiz muito, deixa eu quietinho, né, pastor? Eu já fiz muito, deixa eu quietinho aqui. Nossa, pastor, o senhor não sabe da minha história. Nós viemos de uma história, eu estou cansada, eu preciso comer. Dadá, é só o dadá. E a palavra do Senhor diz, aqui não é o teu descanso. Não arrume muleta. Filho não é muleta. Neto não é muleta. Doença não é muleta. Não use coisas ou pessoas para disfarçar o teu desânimo. É o Senhor quem está falando. Nós usamos. Ô Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Aqui a tua palavra está falando. O Senhor conhece as minhas obras. Se eu pudesse, eu faria mais. Você pode. Se esforce mais um pouco. Se esforce mais um pouco. E aí João ainda diz a carta. Eu imagino. Vamos ler a carta que o Senhor mandou para nós. E começa o povo tudo já, né? Relaxa. Ai, o Senhor está feliz com a gente. Mas o Senhor fala assim, volta a fazer o que você fazia. Comece a buscar louvar melhor como você fazia antes. A orar com mais fervor como você fazia antes. Lembra como Deus te usava na palavra. Comece a comer a palavra de novo, porque o Senhor quer te usar de novo. Não deixe de fazer isso. Não é tempo de parar. É tempo de buscar mais. Eu faço o que posso. Busque fazer melhor. Busque fazer melhor. Porque é o Senhor quem te capacita. Essa força não vem de você. Vem do Senhor. E a palavra ainda diz, sabe por que não vem de você? Para que você não se glorie. Eu conheço quem toca instrumento muito bem. Infelizmente não tem unção. Eu conheço quem tem uma voz maravilhosa e canta muito bem. E não tem unção, infelizmente. E nós temos visto pessoas dedicadas fazendo a obra e a unção desce. Esse lugar, quando começa a adoração, é uma unção tão grande que desce aqui, que quem está na live não sabe. Porque não ouve o que acontece no plenário da igreja. Mas eu não consigo me conter. Hoje esses louvores, gente, o que foi isso? Foi muita unção. Os louvores
São declarações nossas de amor para o nosso Deus. Os louvores engrandecem o nome do Senhor. O louvor não é para você. Aí eu vou lá, os irmãos vão louvar. Nós vamos louvar. Aí eu vou na igreja, vamos ver como que é o culto. Você vai apresentar o culto. Aqui a gente só se reúne. Por isso a importância de você não vir capengando. Você tem que vir, eu vou entregar o meu culto. Eu não sei como que o irmão do lado tá, mas eu tô. E se você estiver cheio, o irmão do lado não vai ficar quieto, não. Impossível você ficar perto de um irmão glorificando e você... Nossa, não dá. É a unção de Deus. Como que você não vai sentir? Você tem que fechar os seus olhos e falar, Senhor, eu quero isso também. Senhor, eu preciso disso também. Senhor, aquela irmã está chorando. Eu vi um vídeo e me emocionou. Eu mandei para o meu marido até. Acho que um japonesinho. Ele entrou numa igreja e falou, olha o que sente um cristão tradicional quando entra no meio do povo de Deus pentecostal. E ele entrou, ele ficava nervoso. Aí eu olhava o outro cantando, chorando. Ele lá no último banco. Aí o outro levantava a mão e adorava. Irmão, levanta a mão e adore mesmo, porque você está adorando a Deus. E essa é a casa dele. E aquele japonesinho ficava olhando. Daqui a pouco, irmão, ele não conteve. Ele começou a chorar também. A unção de Deus tomou conta. E é isso que você tem que fazer. Você é tocha. E no teu lugar você tem que pôr fogo. Tem que incendiar, é a unção de Deus. Não contenha, não. Eu ainda sou um pouco tímida. Até tanto aqui. Sou um pouco tímida. Mas você que não é, deixa Deus te usar. E você, quando menos perceber, você está levantando e pondo a mão na cabeça do irmão e falando, olha, o Senhor está falando para você, isso que você está passando aí, ó, vai passar, você está passando. Esse deserto vai acabar, irmã, fica firme. Deus me mostrou aqui que você está aí, ó, continua, você está vencendo. Deus vai te usar dessa forma. Você quer? Busque, porque Ele quer fazer isso. E isso através da reserva, isso através da leitura. Meus queridos, se a gente não lê a Bíblia, você só vai conseguir falar de novela. Você só vai conseguir falar mal dos outros. É natural do ser humano. Você só vai conseguir comentar da roupa, do cabelo, do jeito. O pastor não veio de terno, hoje ele veio. Porque está vazio. Aí você só consegue ver o natural. É natural ser assim se você é natural. Mas você não é. Você é espiritual. Leia a Bíblia, para quando você vê algo, você não ir com julgamento, mas você ir com a palavra. Porque quando a gente vê alguém caindo, a gente não pode ficar ali. Nossa, não é que está caindo mesmo? Vai cair, ó, vai cair. O meu pai, vou falar mal do meu pai, que Deus o tenha. A minha irmãzinha era pequenina e ela estava andando, e meu pai sentado, minha mãe conversando, aí ele falava, Dulce, a Raquel vai cair, né? A Raquel vai cair. Aí minha mãe, ô Dulce, aí ela olhava, olha isso, pega ela então. Pega ela vai cair. Tem crente desse jeito, vai cair. Ó, vai cair. Ih, vai cair. Já faltou 2 cultos, pastor, vai cair. Já tem 2 domingos que não vem, vai cair. Quando você olhar para o plenário da igreja, o irmão que não veio, não é para julgar, é para orar por ele. É para mandar uma mensagem, não é perguntando, e aí, não vai na igreja mais? Não, não, irmão, você fez falta. Eu não ouvi o teu glória na igreja hoje. Onde você estava, irmão? Você fez falta. O teu banco estava vazio. A gente já sabe, eu estou pouco tempo, mas já sei. O lugar de alguns irmãos, né? Aí começa o culto, a gente olha. Eu já olhei aqui e falei, e a pastora Cleide? Pastora Cleide. Aí o pastor disse, falou, eles estão em São Paulo. Aí você fica olhando, né? E o irmão fulano? E a irmã Tereza? A irmã Dorinha falou que está enferma. Aí a gente começa a olhar. E aí a gente começa a orar. Porque todos passamos por prova, todos. E um dia pode ser você precisando desse irmão te ligar, te mandar uma mensagem, convidar para jantar, comer uma pizza, tomar um chá. Pode. Desde que lá vocês falem da palavra de Deus. A tua mesa precisa ser lugar de comunhão. Não estava aqui. Aliás, eu não estou nem olhando ali. A palavra do Senhor diz que Ele abomina, Ele odeia irmãos que semeiam contenda entre irmãos. Então a tua mesa não pode ser para isso. Ai, Silvia, vamos tomar um chá? Eu preciso conversar com você. Aí ela já enche o coração. Ô, Glória! Vou tomar um chá com a pastora. Ela senta na minha mesa. Ô, Silvia,
E aquela coisa lá, aquela situação. Misericórdia. A nossa mesa é lugar de comunhão. Se você for partilhar o problema com alguém, esse alguém precisa estar junto para ser edificado pela tua palavra, pela palavra de Deus. Essa é a orientação do Senhor. Não aceite, porque quando você aceita essas más conversações, os teus bons costumes serão corrompidos. Infelizmente. A palavra de Deus diz isso. Não aceite. Corte. Irmã, vamos orar? Vamos orar por ela agora. Dobre o seu joelho, irmã, vamos orar. Vamos orar porque a situação está séria com ela e com você. Ore e põe o diabo para correr. Porque ele anda ao derredor. Bramando. Ele não está só assim, ó. O que eu posso fazer? Não. Bramando como um leão. Buscando a quem possa tragar. Ele não está só de longe, sabe? Como aquela pessoa, não. Ele está bramando. Ele quer nos tragar. Mas repreendido está em nome de Jesus. Porque conosco está aquele que nunca perdeu uma batalha. Nós somos mais do que vencedores. Aleluia. E aí João mandando essa carta, imagina o pastor lendo essa carta. E aí dizia: lembra-te, pois, no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. E arrepende-te. E volta a praticar as primeiras obras. Então há 3 situações. Uma, lembra onde você caiu. Sabe por que você está fraco? Pensa aí, você vai lembrar, pensa. O Senhor está falando com a gente isso. Sabe por que você está assim, esmurecendo? Você fez algo que trouxe isso aí, está minando a tua fé. Pensa aí. E o Espírito Santo que habita em nós nos trará clareza. Ele vai falar: filho, é isso. Não vê mais isso não, isso aí está minando sua fé. Filha, é isso. Não faça mais isso não, está minando a tua fé. Não ande mais com esse, porque está minando a tua fé. Alguns, a palavra fala que nós temos que amar a todos. Alguns você vai caminhar junto, nem todos. Porque talvez você não esteja forte o suficiente para estar do lado dessa pessoa. Afasta. Na paz. Tudo na paz. Não precisa brigar para ficar longe. Na paz. Vai distanciando e Deus vai preparando para você novos caminhos. Novas amizades. Busque amigas do céu. Amigos do céu. Que é o Senhor quem apresenta. E esses farão com que você continue na jornada. E juntos nós entraremos no reino para bodas do Cordeiro. E aí essa carta do Senhor Jesus diz: olha, pensa onde você caiu, você vai lembrar. Eu posso até te ajudar. O Senhor, Ele não é acusador. Se fosse o diabo, Ele já estava com o dedão na tua cara assim, ó. Você fez isso. O Senhor não. O Senhor é um Deus de amor. O Espírito Santo, Ele é consolador. E Ele vai olhar para você e vai dizer assim: filho, não faça mais isso para o teu bem. Eu te ajudo. Eu vou te ajudar. Olha, faça assim, assim. Ele vai te dar a receita para você vencer. Porque Ele é um Deus de amor. Lembra-te de onde caíste. Arrepende. Eu lembro. Nossa, eu já vi gente dando testemunho do passado. Que misericórdia, dá agonia. Nossa, no passado vocês nem sabem. Eu não, hein, gente, misericórdia. Eu nunca tomei álcool. Eu rezei. Misericórdia. Eu pegava uma garrafa, mas eu virava. Só falta babar. Lembra do passado? Quando eu era jovem, nossa, balada era até às 5. Também não, viu, irmão? Nunca fui uma balada. Rezei. Tem gente que parece que fala com saudade. E o Senhor está falando: arrepende. Arrepende-te. Arrepende e deixa, vai alcançar a misericórdia também. Então, quando você lembra das coisas boas que você fez para tornar a fazer e das ruins para ver de onde o Senhor te tirou. Aonde você estaria hoje se não fosse a mão do Senhor? Quem você seria? Será que você estava vivo? Será? Nos lugares que você andava? Será? Eu acho que não. Alguns não estariam mais aqui. Alguns teriam pegado enfermidades terríveis. Mas o Senhor te livrou, te limpou, te fez um servo valoroso. Para que você vá e dê fruto. Não é para ficar quietinho e eu vou para o céu. Que maravilha. Não, é para você dar fruto. Para você cuidar de vidas.
E aí ele diz: lembra, se arrepende e volta a fazer as boas obras. As obras de amor. Esse primeiro amor, ele se encaixa em Coríntios, que é aquele amor que não tem medida, ele não olha a recompensa, ele não duvida, ele faz sem reservas. Não importa se eu vou receber elogio, eu vou fazer porque eu estou fazendo para Deus. Não importa se eu vou ser reconhecido, eu estou fazendo para Deus. Não importa se eu não estou na frente, eu estou fazendo para Deus. Não importa se o dia que eu vou fazer, ninguém vai ver, eu estou fazendo para Deus. E quando eu faço dessa forma, é o amor que o Senhor pede. Esse é o primeiro amor. Eu fui naquela 7 de setembro com 8 anos, ninguém viu, dos que me conheciam, não. Ah, mas depois eu falei, né? Pastor, eu fui, eu fiz. Depois eu falei, mas quando eu estava fazendo, ninguém viu. Quando o Senhor te chama, às vezes Ele te chama para fazer algo no secreto. Ninguém vai ver. E às vezes não é nem para ver. Porque a palavra diz: o que a tua mão fizer, a outra não veja. Existem situações que você vai fazer que não é para você falar. Para não envergonhar o teu irmão. Eu fui na casa da irmã, nossa, se eu não tivesse ido. Era lamentável a situação. O Senhor não quer que você faça isso, envergonhar ninguém. O que envergonha, o que acusa é o maligno. O Espírito de Deus é espírito de paz. Ele promove paz e não mal. E aí, essa carta que Jesus ordenou para a igreja de Éfeso, diz que nós temos que voltar a fazer. Irmãos, misericórdia, eu não conheço nenhum de vocês o suficiente para dizer o que você precisa fazer de novo. Eu não sei quem foi você, quanto tempo você tem na igreja. Se você é daqui, alguns eu sei que é, outros eu estou vendo, não sei se é daqui, se está visitando. Mas o certo é o Senhor falando para você. Ele quer que você volte a fazer com mais amor. Mas eu faço, pastora, que você não sabe. Nossa, só Deus sabe o amor que eu tenho por fazer. Glória a Deus. Tenha reserva, porque o dia mal vem e de repente você pode receber alguma afronta. Se prepare, tenha reservas, porque o Senhor está falando nessa noite, é porque Ele conhece. Ele é onipresente. Onipresente, onipotente, onisciente. Ele conhece tudo e conhece você, conhece a tua mente, sabe o que você está pensando agora. E sabe o que você ainda vai pensar. Meu Deus, então eu preciso vigiar muito. Porque a nossa mente, ela é algo que tentam estudar, mas não tem como. Parcialmente alguns estudam. E é maravilhoso isso, né? Mas a gente está aqui, se a gente dispersar os nossos ouvidos da palavra, você começa a pensar o que você vai preparar quando chegar em casa. A Silvia vai voltar a trabalhar amanhã. Aí ela vai começar, meu Deus, que hora que eu tenho que levantar? E o uniforme, está preparadinho, está tudo? Aí você sabe que você vai chegar lá, vai ter algumas surpresas. Pode ter alguma coisa que você não está nem sabendo. Já pensou? É só tirar a mente daqui, ó. Não se disperse. E assim é no nosso dia a dia. Quando essa palavra aparta do nosso coração, a gente é pego de surpresa. A gente falha. Então não aparte do teu coração as minhas palavras. Olha, palavra maravilhosa. E aí então, por fim, essa palavra diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente eu virei a ti. Se você não fizer isso, eu tirarei o seu castiçal. Só isso. Irmãos, eu não consigo imaginar esse texto aqui para nós. Eu vou trazer para a minha vida, o que eu entendi. O Senhor vai tirar a oportunidade dessa unção, o Espírito Santo de Deus. A luz do mundo. Você não consegue ter, eu não consigo ter noção do que é viver nesse mundo sem Deus. Não consigo imaginar. Sem o Espírito Santo que nos conforta no dia da tristeza. E essa palavra está falando para você. Se você não vigiar, Ele vai tirar. Porque o Espírito Santo de Deus não habita em templo sujo. Meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. As nécias, até elas achavam que estava preparada. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, ó, vigia, olha, analisa, busca, se aprofunda dentro de você, para que você não esteja enganando a você mesmo, esteja enganado com a sua santidade diante de mim. O Senhor está falando isso.
Porque senão ele vai tirar o castiçal. Ai de nós sem luz. Vai ler a Bíblia. Não vai entender nada. Porque nós entendemos a palavra pelo Espírito Santo de Deus. Porque essa palavra é viva. Sem o Espírito. Já conversou com alguém que falou, leio, não entendo nada. Não entende mesmo. Porque ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, eu não quero que você lembre dessa palavra, a palavra da pastora Simone. Não. Meu Deus. A palavra de Deus falou para mim que se eu não vigiar, o Espírito Santo não vai estar caminhando comigo na minha casa. Não vai me alertar do erro, porque Ele convence o homem do pecado. Sem o Espírito Santo você é beberrão. Sem o Espírito Santo de Deus você fala palavrão. Sem o Espírito Santo de Deus você, olha, eu não sei nem o que falar, porque tem coisas terríveis no coração do homem. Homem, mulher. Sem o Espírito Santo de Deus você não estava nem casada. Mas o Espírito Santo de Deus nos arranca do adultério. Ele mostra no nosso coração, não é o teu lugar. E aí? Senhor, me perdoa. O Espírito Santo de Deus nos arranca dos bares. Aí não é o seu lugar. Olha, você chegar na porta de um bar e falar assim, Deus está falando. Olha, você não precisa nem falar muita coisa não. Aqui não é o teu lugar. Nós estávamos falando sobre isso esses dias. Vai ter tanta gente lá dentro que vai sair na porta chorando. Meu Deus, Deus me viu aqui nesse lugar. Cheio de crentes sem o Espírito Santo de Deus, afastados. Nós usamos esse termo. Desviados. Descrentado, desigrejado. Tantas palavras para dizer. Porque se afastaram do Espírito. Afastou o Espírito Santo de Deus. Ele sai. Ele não permanece onde tem pecado. Ele ainda dá algumas chances, como essa dessa noite. Se arrepende e deixa. E alcançará a misericórdia. Mente transformada pela palavra de Deus. Sabe aquela mente que só consegue ver o mal? Ah, não, está indo para esse caminho, vai dar errado. Ih, meu Deus, isso aí vai dar errado. Só consegue ver o mal. Tudo é caótico, tudo é... Não, Deus quer te dar visão do Espírito. Esse menino vai ser uma bênção. Essa igreja vai crescer tanto, aquele tempo vai caber. Ah, mas aquele templo só com esses irmãos, nossa, vai dar eco. Eio. Porque você vai levar. Você vai evangelizar. Você vai transmitir o amor de Deus que você recebe nesse lugar. Porque muitos estão. Irmãos, eu falo isso com propriedade. Muitos estão procurando um lugar como esse. Muitos. Dê valor. Dê valor. Você não precisa conversar com muita gente, não. Conversa com algumas pessoas. Nossa, eu procurei tanta igreja, eu não encontrei. Vai na minha igreja. A igreja que Deus me colocou. Porque, irmãos, muitos estão à procura de um lugar que prega a palavra de Deus, que te ensina o caminho, que louva com espírito. E você tem, que Deus te deu. Valorize a igreja do Senhor. Não que essa seja a melhor, mas hoje ela é a melhor para mim. Existem muitas outras igrejas que pregam a palavra de Deus e que prega o arrependimento. Igreja cheia de pecadores que não se arrependem não entrarão no reino dos céus. Igreja cheia de pecadores que ouvem a palavra e se arrependem entrarão no reino dos céus. Semelhança com as 10 virgens, no mesmo lugar, ouvindo as mesmas coisas, mas não estavam preparadas. Esteja preparado. Ouça e pratique a palavra de Deus. Essa palavra dessa noite, antes de encerrar, eu gostaria que você no seu lugar, você abaixasse a sua cabeça, conversasse com Deus por alguns segundos. Por alguns segundos você falasse, Deus, eu precisava disso na minha vida. Porque existiam algumas situações que eu estava usando como desculpa, sim. Deus conhece a sua vida. Seja claro com o Senhor, Ele quer ouvir. Ele sabe, mas Ele quer que você declare isso. Não precisa falar com voz alta, ninguém precisa saber. Só o Espírito Santo precisa saber. Mas quando você confessa com a tua boca, você declara que você crê que Ele pode transformar. Ele pode te dar essas reservas. Vinde sem dinheiro e compre. É hoje. Compre a reserva do teu azeite, a unção do Senhor. E a palavra diz que essa unção, ela desce sobre nós. E ela
vai até a orla dos vestidos. E a palavra diz que a unção do Senhor quebra todo jugo. Ela quebra o jugo do desânimo, da descrença. Ela quebra o jugo do peso da religiosidade. Ela quebra o jugo da tua vida, a unção do Senhor. E nessa noite Ele está derramando nessa igreja. Ele está derramando sobre nós. Deus maravilhoso, esse é o teu povo, essa é a tua igreja. Ai de mim, Senhor, se eu não falasse a tua palavra. Deus de poder, e hoje nós recebemos, Senhor. Nós recebemos esse alerta, porque o Senhor nos ama. E o Senhor quer usar essa igreja nesse lugar. Magalhães precisa ser salvo. E o Senhor nos colocou aqui neste lugar específico, pontual. Porque nesse lugar há um povo que precisa, Senhor, ser resgatado das garras do maligno. Usa cada um que está aqui. Dá, Senhor, armas novas. Dá, Senhor, dons preciosos. Senhor, aquele que toca, Pai, que possa fluir. Aquele que canta, que possa fluir. O que prega, que possa fluir. Senhor, aquele que fica na porta, Senhor, que flua. Flua do Teu Espírito Santo. Para que essa igreja seja uma fonte nesse lugar, Senhor. Para a glória do Teu nome, Senhor. Deus maravilhoso, nós queremos nesse lugar, não para a nossa glória, mas para a Tua. Para que saibam que aqui, Senhor, o Senhor fala, o Senhor cura, o Senhor santifica, tudo para a tua glória, Senhor. Então, ó Pai, nessa noite, nós nos entregamos para essa boa obra. Eis-nos aqui, Senhor, para sermos transformados, renovados e vivificados pelo poder da tua palavra. Cumpre o teu propósito, Pai, para testificar a tua vontade neste lugar. Deus de poder, e esses que estão assistindo a live, que sejam movidos pelo Espírito Santo de Deus, a voltar para as suas igrejas, a voltar a pregar, a voltar a evangelizar com o mesmo amor do início, Pai, para a tua glória. E em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé, não, Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Vamos aproveitar esse tempo. Daqui a pouco estamos voltando para a nossa casa.